Olá galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse não é mais um vídeo, esse é um vídeo especial. Hoje não, ontem, dia 24, fez um aninho que eu estou aqui em Portugal, que eu imigrei para Portugal, que eu resolvi iniciar uma vida nova aqui em Portugal, que eu dei um reset total na minha vida, vendi tudo que eu tinha no Brasil, que era quase nada, mas vendi tudo que eu tinha no Brasil e resolvi vir para cá. Né? Vim com muito pouco dinheiro, vim para cá com muito pouco dinheiro, isso não é novidade para vocês. Nos vídeos anteriores do canal vocês já viram, né, que eu vim para cá com muito pouco dinheiro e que eu cheguei aqui, né, sem maturidade nenhuma para administrar esse dinheiro e acabei, né, tendo alguns problemas. Bom, vamos agora fazer uma retrospectiva do que aconteceu durante este um ano que eu estou aqui em Portugal. Não é fácil, galera, não é fácil. Um ano aqui em Portugal. Tem muita gente que vem sozinho para Portugal como eu, sem conhecer absolutamente ninguém aqui como eu, né? E que não resistem a um ano. Não resistem a um ano. Muita gente que vem sozinha aqui para Portugal acaba voltando para o Brasil. Muita gente mesmo. Né? Então, assim, é difícil de se adaptar. Tem muitos problemas de início, de começo, que administrar sozinho é muito difícil, principalmente a parte psicológica, né, de estar aqui, de não conhecer ninguém, de estar sozinho. Então, assim, se você é aquela pessoa que tem um monte de amigos no Brasil, resolve vir sozinho para cá e não sabe ficar sozinho, não consegue ficar sozinho, não sabe se adaptar às coisas sozinho, você vai ter muita dificuldade aqui. Porque não é fácil de fazer amizade aqui em Portugal, não é fácil, tá? As pessoas não confiam muito, é meio complicado isso. Então você vai ter um longo caminho pela frente sozinho. Né? Então você vai ter que lidar com seus problemas sozinho, é você e Deus, e é muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Então tem problemas que vêm com tudo. Né? Uma hora você está trabalhando, aí na outra hora você não está mais, numa hora você tem uma casa, na outra hora não tem mais, e isso acontece da noite para o dia, do dia para a noite. Você tem um quarto, você tem uma casa, você tem um lar, e acontece uma reviravolta, e no outro dia acontece alguma coisa que você tem que ir embora. Né? Sendo da parte da senhoria ou sendo da sua parte. Mas alguma coisa acontece e você tem que ir embora. Né? E trabalho, a mesma coisa. Estava trabalhando numa fábrica aqui em Portimós e 8 dias de trabalho depois, a agência de emprego me liga dizendo para mim não ir mais, dizendo para mim que eu não preciso ir mais a partir daquele momento. Então assim, aí você está se preparando para ir trabalhar, aí eles te ligam e dizem que você não precisa ir mais. Né? Então a partir daquele momento você está desempregado de novo. E com um monte de conta para pagar, com arrendamento para pagar, comida para comprar, e você não consegue. Fora, quando você pega um trabalho que eles não te pagam. É pior ainda. Então, tem muitos problemas para conciliar, tem muita coisa para administrar. E toda a chave de tudo isso, a chave do sucesso para o começo de vida aqui em Portugal, tá aqui, ó. Aqui, equilíbrio emocional, entende? Você precisa pensar muito nos seus problemas, como você vai resolver. Você precisa sempre definir um plano B para as coisas, porque aqui o plano A não funciona o tempo todo. Você precisa ter um plano B para as coisas, e o plano B me serviu muito, até o plano C me serviu muito. O que acontecer se eu ficar sem casa amanhã? O que acontecer se eu ficar sem trabalho amanhã? O que eu vou fazer? Eu posso fazer isso, isso e isso. Beleza. Então eu estava preparado. Se acontecer isso, eu parto para isso. Se acontecer aquilo, eu parto para aquele outro. Daí que nem eu fiquei sem casa, eu fiquei sem condições de pagar arrendamento. O que eu fiz? Eu fui morar no carro.
Na verdade, eu não estava sem condições de pagar arrendamento. Na verdade, eu tinha condições de pagar arrendamento. Eu tinha condições de trabalhar no restaurante, eu consegui pagar o arrendamento. Só que eu queria fazer um teste para ver se eu conseguiria viver num carro. Se eu conseguiria viver dentro do carro. E eu consegui. Eu adaptei o carro, muito bem adaptado. Um carro extremamente simples. O Clio Home, como muitos de vocês já conhecem, o Clio Home. Então, assim, ele serviu para eu viver quase 3 meses dentro dele, né? Então, eu vivi quase 3 meses dentro dele até eu alugar uma casa de 3 quartos para morar sozinho. Resolvi dividir o arrendamento da casa aqui. Não deu certo, definitivamente não deu certo. Tive muito estresse por conta disso. E mais adiante eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Mas por enquanto, gente, assim, ó, foi uma experiência muito ruim de dividir o arrendamento de uma casa. Né? Mas não que vai ser sempre assim, né? Não que vai ser sempre assim. Mas, buenas, vamos lá, vamos para a retrospectiva. Eu saí do Brasil com 1.030 euros. 1.030 euros hoje é quase nada. É muito pouco dinheiro. Não é que seja quase nada, é que é muito pouco dinheiro para uma pessoa iniciar a vida aqui. É muito pouco. Não dá. 1.000 euros, 1.030 euros, como eu vim para cá, não dá. Não dá mesmo. Isso que eu nem cheguei aqui com 1.030 euros. Eu chego lá. Então o que acontece? Uma boa parte desses 1.030 euros ficaram na França, né? Porque quando eu resolvi vir para cá, Portugal estava fechado por causa da pandemia. Então Portugal ainda estava fechado para o Brasil. Mas a França estava aberta. E a França estava aberta para toda a Europa. Normalmente, como todo mundo conhece, a União Europeia é aberta para todos os países que fazem parte dela. Então, eu fui do Brasil para a França, né? Entrei na França, dei uma passeadinha por lá, fiquei 2 dias na França. E aí, no dia 24 de setembro do ano passado, eu vim aqui para Portugal. Cheguei aqui em Portugal, não precisei passar por imigração, como vocês todos já sabem. Eu só passei por imigração na França e nem foi nada. Só simplesmente carimbaram meu passaporte e me liberaram, como vocês todos já sabem de boa parte dessa história. E então, quando eu cheguei aqui, eu pensei assim, o que eu vou fazer? A minha ideia era ficar no Porto. Já que eu ia chegar de avião no aeroporto, lá no Porto, né? Porque Portugal só tem 2 aeroportos no momento. No momento só tem 2 aeroportos, que é o de Lisboa e o do Porto. Então eu vim para o Porto porque era mais barato. A passagem do avião era mais barata para o Porto do que para Lisboa. E a minha ideia era chegar em Portugal. Então quando eu chegasse em Portugal, eu ia arrumar um quarto para ficar no Porto. Eu ia arrendar um quarto no Porto. E depois disso, no dia seguinte do arrendamento, eu ia procurar emprego, ia procurar um trabalho e ia tocar minha vida. Só que não foi como eu planejei. Eu cheguei no Porto, não tinha quartos para arrendar. Os quartos que tinha para arrendar era um absurdo de caro. Sem condições. Não tinha como pagar. Então, me falaram, teve uma amiga que eu conheci no Facebook, que disse para mim assim, Jonas, mas por que tu não vai para Leiria? Leiria é uma região do centro e é uma região que tem muita fábrica nas imediações, tem faculdades ali, pá, então tem muito quarto para arrendar, em Leiria. E a Leiria não é uma cidade muito grande também, e também não é uma cidade muito pequena. Então, de repente, ali tu consegue te ajustar melhor. Aí eu pensei, é mesmo, né? O arrendamento não deve ser tão caro. E também tem muita fábrica, tem muito emprego, né? Eu acho que vou dar uma pesquisada. Aí eu entrei nos grupos do Facebook, grupos de Leiria, né? Aqui Leiria, brasileiros de Leiria. E comecei a dar uma pesquisada ali para ver o que estava rolando, o que o pessoal estava comentando, o que o pessoal estava falando a respeito de Leiria. Né? Tem um grupo de arrendamentos também em Leiria. Aí eu comecei a pesquisar ali nesses grupos e vi que realmente tinha bastante gente oferecendo quartos para arrendar. É lá mesmo, é para lá que eu vou. Aí no caminho, no comboio, né, porque eu vim de comboio do Porto até aqui Leiria, eu vim de comboio. E já no caminho, né, que deu umas 5 horas de viagem mais ou menos, no caminho eu comecei a
a pesquisar, comecei a anotar os contatos, comecei a ligar, comecei a entrar em contato com as pessoas que tinham quarto para arrendar. Já estava num horário muito adiantado e já estava ficando muito tarde, então eu não consegui falar com as pessoas. E então eu acabei chegando em Leiria, 9 horas da noite, vim caminhando lá da estação do comboio até o centro de Leiria, né, que dá alguns quilômetros, caminhando com uma mochila pesada nas costas. Naquela hora já começou a me passar muita coisa na cabeça. E, nossa, eu sou um aventureiro, nossa, eu sou maluco, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, e no meio da noite eu caminhando. De noite caminhando, tá. Aí cheguei no hostel que eu queria, no hostel que eu queria ficar. Cheguei lá, era umas 10 horas da noite, e já estava fechado, não tinha ninguém lá. Liguei para um número que estava na porta, eles me atenderam. Falei que eu precisava ficar ali por alguns dias e tal, que eu tinha chegado e tal do Brasil naquele momento, pá, pá. E eu precisava de um quarto. Eles foram até o local, abriram para mim e me atenderam e me deram um quarto, né? Mas isso era um hostel, eu pagava 18 euros por dia, né? Então era meio caro, não podia ficar ali, né? Hoje, 18 euros já não é tão caro assim para o arrendamento aqui em Leiria, no centro de Leiria, né? Já 18 euros é interessante, não é tão caro. Bom, mas na época era. Então, assim, aí eu não podia ficar muito tempo no hostel, porque era muito caro. Então, depois de ficar alguns dias no hostel, de ter procurado arrendamento de quartos, eles só queriam arrendar para estudante, só para estudante, só para estudante, só para estudante. Os quartos, basicamente, que tinha em Leiria naquele momento, era para estudante. Não, eles não queriam arrendar para trabalhadores. Eles queriam botar estudantes no apartamento. Queriam fazer meio que uma república, né? Então, assim, tinham quartos disponíveis, mas era para estudante. E às vezes era muito caro também, chegava a 200 euros, 200 e poucos euros. Então era muito caro mesmo. A minha ideia para pagar era 150 euros, 180 euros, mas era muito, muito difícil conseguir esses preços. Então o que eu fiz? Eu conheci uma pessoa, aí eu conheci outra pessoa no Facebook, através de um grupo, e essa pessoa disse, era brasileira, né? Eu conheço um amigo meu que mora lá em Setúbal, né? Lá em Setúbal. E lá parece que estão precisando muito de gente para trabalhar lá, para trabalhar numa obra e tal. E eu vou te passar o contato dele, aí tu liga para ele, vocês conversam, e aí tu vê se é uma boa para ti ou não. Beleza, beleza. Aí eu liguei para ele, peguei o número dele, liguei para ele, ele falou, não, cara, aqui a empresa é muito boa, paga 40 euros por dia, eles te dão alojamento, te ajudam a fazer os documentos. Os caras são top, velho, assim, ó, local bom de trabalhar. Olha, eles estão precisando muito de gente para trabalhar aqui. Se quiser, pode vir amanhã mesmo que já te encaixa aqui, já falo com eles ali, já consigo o alojamento para ti e tá show. Então vê com eles aí e me dá um ok aí que eu tô indo, tá? Aí chegou no outro dia de manhã cedo, 6 horas da manhã, o cara me mandando mensagem. Olha, pode vir, que eu já falei com eles aqui, já tem um lugar para tu ficar, que é na mesma casa que eu fico, tem um quarto só para ti, não sei o que, papapá, e pode vir a hora que tu quiser, a partir de agora que tá de boa aqui. Nossa, beleza então. Fui pra rodoviária, comprei a passagem do ônibus e fui pra Setúbal. Cheguei em Setúbal, um quarto muito bom, realmente um quarto muito bom, uma casa muito boa, uma cidadezinha, né, Vila Nova de Santo André, uma cidadezinha bonita, pacata, bacaninha, show de bola, tinha tudo que precisava, supermercados, tinha loja de chinês, tinha de tudo, uma cidadezinha bonita, vocês já sabem, né? Tem muitos vídeos aí no canal sobre esse lugar. E então, aí eu fui ficando, foi se passando os dias. E cada dia que passava saía um. Aí eu comecei a. Por que o pessoal está indo embora? Né? Aí lá no 8º dia de trabalho nesse lugar, eu perguntei para um pedreiro lá: Não, aqui entre nós, cara, por que o pessoal está indo embora da empresa? Por que o pessoal está indo embora? Porque, cara, aqui não é um lugar muito bom de trabalhar. O que eles te prometeram? Eu falei, me prometeram alojamento, né? Me prometeram alojamento de graça, me prometeram fazer meus documentos, e já tinham NIF, já tinham feito NIF. Né?
Então, me prometeram o alojamento, me prometeram fazer meus documentos, fazer minha manifestação de interesse, 40 euros por dia. Pra mim parece bom. Por que o pessoal tá indo embora? Daí, não, cara, mas não é isso não. Eles vão fazer teus documentos, vão fazer tua manifestação, mas eles vão descontar do teu salário isso aí. Os honorários com o advogado, que eles vão contratar para te ajudar a fazer os documentos, eles vão descontar do teu salário. Outra, o alojamento onde tu tá ficando, o apartamento, o quarto que eles estão arrendando para ti, eles vão te cobrar do teu salário, vão te cobrar, não é de graça não. Deu, capaz, não é de graça? Cara, mas me contaram outra história. Eu saí naquele dia, trabalhei o dia todo com a pulga atrás da orelha. Aí eu fui lá, saí naquele dia, fui direto pro escritório da empresa e falei pro dono da empresa. O dono da empresa estava lá. Eu falei para ele, olha, me falaram que isso, é verdade? É verdade. A empresa não dá nada de graça para as pessoas. Aqui a gente te ajuda a fazer, mas o custo é teu. O arrendamento onde tu tá morando, a empresa paga. Depois a gente vai descontar, normal. Você não mora de graça em lugar nenhum. Ele disse isso pra mim, deu, caramba, não, então é o seguinte, ó, eu não quero mais, não quero continuar na empresa, não. Pode me dar aí E isso eu já tinha assinado até o contrato de trabalho, né? Pode assinar minha rescisão, minha demissão aí. Eu não quero mais, não. Daí ele não queria me demitir, porque ele disse que eu estava já devendo dias de arrendamento, que eu estava devendo já o início do processo, que eles mandaram lá para o contador, para o advogado, não sei o quê, e que eu estava devendo mais do que os 8 dias que eu já tinha trabalhado. Olha só, então eu estava trabalhando como um escravo, eu estava sendo um escravo. Aí o que acontece? Eu saí fugido no meio da noite. No meio da noite, botei o relógio para despertar às 4 horas da manhã, peguei minha mochilinha, que eu já tinha preparado tudo antes de dormir, botei tudo na mochila, botei nas costas, abri a porta devagarinho e fechei a porta e fui embora. Aí, 7 horas da manhã, eu já estava indo já para Lisboa, eu estava a caminho de Lisboa já para vir aqui para Leiria, porque primeiro eu tenho que passar por Lisboa para depois ir para Leiria. E aí o rapaz, aquele que tinha me indicado o trabalho, me ligando, onde é que tu tá, não sei o que e tal. Eu bati no teu quarto ali, tu não tá mais, tuas coisas não tá mais ali, não sei o que e tal. Cara, é o seguinte, eu me fui embora. Eu fui embora, o cara não quis me demitir. E, cara, esse tio ia virar um escravo aí, meu. Fui embora, não era nada como tu tinha falado que seria. E, cara, tu é um baita mentiroso. Eu me fui embora. Não me liga mais. E tava me devendo dinheiro que eu tinha emprestado. Tinha emprestado um dinheiro para ele lá e tava me devendo. Ficou me devendo, tá me devendo até hoje. E aí eu vim embora para Leiria. E quando eu cheguei em Leiria, gente, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa que aconteceu em Paris. Eu levei uma multa da Ryanair, porque eu não sabia, na verdade, que eles iam me cobrar uma taxa, que eu tinha que pagar uma taxa pela bagagem de mão. A bagagem de mão que a TAM não me cobrou para me trazer do Brasil até a Europa, até Paris. A TAM não tinha me cobrado nada. Aí a Ryanair queria me cobrar a taxa da bagagem de mão. Eu não podia carregar nada nas mãos que não fosse pago. Eu tinha que pagar. Tudo que eu fosse carregar nas mãos, eu tinha que pagar, né? Então, eu não podia carregar nada comigo lá dentro do avião, sem que não fosse pesado e pago. Aí eu não sabia disso, né? E pelo fato de eu não já ter feito a compra das bagagens antecipadamente, eles me cobraram uma multa por isso e me cobraram mais a taxa das bagagens e mais uma multa. Então ali se foi uma parte do meu dinheiro. Eu já tinha gastado um pouco em Paris já, né? Tinha ido lá na Torre Eiffel, tinha pago hospedagem em hotel, tinha pago Uber para circular lá dentro de Paris, então passagem de metrô, essas coisas assim, né? Então eu já tinha alimentação daqueles poucos dias que eu tinha ficado ali. Então eu já tinha ido uma parte do meu dinheiro. Aí quando eu cheguei em Portugal, eu já não tinha mais 1.030 euros. Eu já não tinha mais, eu tinha uns 600, 700 euros no máximo.
acho que uns 600 euros eu tinha. E uma boa parte desse dinheiro eu deixei lá em Setúbal, né? Porque eu fiz supermercado achando que eu ia ficar lá. Né? Fiz compra no supermercado, gastei quase 200 euros no supermercado. Gente, eu gastei dinheiro com passagem de ônibus, passagem de metro, gastei dinheiro no porto. Gente, foi dinheiro pra caramba. Gastei dinheiro em alguns dias que eu fiquei ali em Leiria, no hostel, que eu tive que pagar 8, 9 dias, 18 euros cada dia. Foi indo dinheiro, gente, foi indo dinheiro, o dinheiro foi indo. E aí, no fim, quando eu cheguei em Leiria, eu tinha 100 euros. 100 euros quando eu cheguei em Leiria. Eu tinha 100 euros e 2 dias ainda que eu tinha no hostel. Eu tinha 2 dias pago no hostel ainda, para eu usar quando eu quisesse, né? E tinha 100 euros no bolso. E era tudo que eu tinha. E eu só consegui sobreviver porque um pastor da igreja Lagoinha lá, é um pastor que depois ele se mostrou ser outra pessoa, mas não veio ao caso. Então, assim, ele me ajudou muito no começo, me forneceu alimentação, praticamente obrigou o Marcos eu já citei o Marcos em outros vídeos aí do canal, praticamente obrigou o Marcos a dividir um quarto comigo, porque eu não tinha dinheiro para pagar, o Marcos ainda tinha alguma coisa de dinheiro, e então assim, eu fui administrando aqueles 100 euros da melhor maneira possível, né? Então assim, foi alimentação, foi transporte, mas quase tudo eu fazia a pé. Eu perdi alguns quilos, nessa época eu perdi alguns quilos caminhando muito, porque eu tinha que caminhar muitos quilômetros todos os dias para procurar emprego, para fazer currículo, para não sei o quê. E, gente, Leiria foi assim, ó, um lugar muito difícil, o centro de Leiria ali, onde eu fiquei ali, foi um lugar muito difícil. Porque não tinha emprego, ali não tinha. O emprego está nas imediações, né, de Leiria, na Maceira, aqui na Maceira, é a imediação de Leiria, fica a 15 km de Leiria. Marinha Grande fica a uns 12 km de Leiria. Então Portimós fica também a uns 20 km de Leiria, 18 km de Leiria. Então assim, os empregos, as fábricas não estão em Leiria. Os empregos, as fábricas estão nas imediações de Leiria. Né? Então para quem vai para Leiria e não tem condução, fica muito difícil de conseguir emprego. Fica muito difícil porque você tem que conseguir emprego ali, no miolo, ali no centro de Leiria. E ali é muito complicado. Aí se você não tem carro, aí fica muito mais difícil, porque você não tem como se locomover para ir trabalhar numa fábrica. A menos que você consiga carona com alguém. E ainda assim é complicado. Porque ninguém mora no centro de Leiria para dar carona para vocês. Né? Quem mora no centro de Leiria é quem tem dinheiro. E um colega operário, dificilmente. Então tem que se programar muito para conseguir uma carona. Mas foi. Aí chegando em Leiria eu consegui um emprego com Pladur, para trabalhar com Pladur e tal. E foi outra safadeza do cara lá. Eu trabalhei 3 meses com ele, ele me pagou só o primeiro mês. Os outros 2 meses de trabalho ele não me pagou. Eu não recebi 2 meses de trabalho. Passei um sufoco do caramba. Passei sufoco, muito sufoco. Porque eu não tinha dinheiro para pagar o arrendamento do quarto onde eu estava ficando. Eu já estava devendo uns 2 meses já para a senhoria. Ela me apertando, quase todo dia ela me apertando, dizia que precisava do dinheiro. E eu não tinha o salário e nem o emprego mais. Não tinha o salário, porque eu não tinha recebido. 2 meses sem receber o salário. O que você faz? Você continua na empresa ou se demite? Eu me demiti, né? Eu saí fora. Então, além de não ter os salários dos meses que você trabalhou, você também não tem emprego. Então, você vai ter que procurar emprego. Eu falei para ela, eu não tenho dinheiro para dar para a senhora e não tenho nenhum emprego. Eu não tenho emprego, não tenho dinheiro. Então, a senhora tem que ter um pouco de paciência. Ela disse, eu não tenho essa paciência. Eu não tenho essa paciência, eu preciso que tu saia. Eu falei, então a senhora vai ter que me dar uns dias para eu arrumar um lugar para ficar. Né? Porque eu não posso sair assim. Tá, tudo bem, vou te dar um mês para sair então. Um mês você sai e você me paga, quando você puder, você vai me pagando aos poucos aí o que tá me devendo.
Tranquilo, beleza então. Aí eu fiquei mais um mês, comecei a trabalhar num restaurante quase como escravo. Já comecei a trabalhar num restaurante chamado Rei Arthur, no centro de Leiria, quase como escravo, eles pagavam R$3,50 a hora. E eu só saí de lá porque um cliente não gostou dos bifes que eu fiz na chapa lá. Né? Eu já tinha feito milhares de bifes. E naquele dia teve um cliente que não gostou do bife. Aí o dono queria me cobrou os bifes que a moça não tinha gostado. Então quando ele fez isso, eu achei o fim da picada, né? Então ele me cobrou, eu já ganhava R$3,50 a hora e fui embora, né, dali. E dali depois eu comecei a trabalhar com outro senhor que tinha uma remodelação. Ele fazia remodelações, né? Eu fazia todo tipo de remodelações, pintura, principalmente pintura. Eu aprendi a pintar com ele. É um senhor italiano, eu gosto muito dele, gosto muito da esposa dele, né? É o Colombo Remodelações, o nome da empresa dele. Ele é um senhor muito difícil de lidar porque ele é italiano, ele é forte, é um senhor forte, ele tem pouca paciência, né? Então assim, mas ele é muito justo, sabe, justo. No último trabalho que eu fiz com eles, ele tinha que me pagar um X, ele pagou quase o dobro do que ele tinha que me pagar. Ele disse, não, eu tô te pagando porque eu quero te ajudar. Eu tô te dando esse dinheiro a mais porque eu quero te ajudar. Tá? E dali para frente eu me coloquei à disposição, mas daí eu acabei vindo trabalhar na Apoio Obra, né, que é onde eu estou trabalhando agora. E então aqui eu estou trabalhando de contrato, já faz mais de 6 meses, faz uns 7 meses mais ou menos que eu estou trabalhando ali com eles. E tá dando certo, né? Estou ali até hoje, 7 meses depois, e tá tudo certo. Mas o começo foi o começo foi muito difícil. Nesses 2 meses que eu não recebi salário, né, e que eu ainda tinha mais um mês para morar nesse quarto que eu estava lá em Leiria, 2 meses trabalhando, 2 meses zerado do jeito que eu estava, eu cheguei em Leiria com 100 euros, né, e tive que administrar esse dinheiro. Então, eu não tinha mais. Chegou a um certo ponto que eu não tinha mais o que comer. Eu fui administrando, fui na rede social ali, contei a minha história. Eu fui no grupo de brasileiros ali, contei a minha história. E o pessoal me ajudou, as pessoas me ajudaram muito. Me ajudaram com dinheiro, me ajudaram com comida. E eu consegui procurar trabalho, consegui dar jeito na vida, né, tudo através dessa ajuda que os brasileiros me deram. Foram lá, muita gente foi lá me levar comida, né, passaram no supermercado, fizeram uma compra boa e me levaram. Eu tenho comida dessa época até hoje, eu tenho uns quilos de arroz ali dessa época até hoje. Então assim, muitos brasileiros me ajudaram aqui. Fui muito ajudado, muito ajudado. Eu só passei esse sufoco aí porque não me pagaram, né? E então assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Sem encontrar trabalho sem contrato de trabalho é furada, é muito complicado. O começo, os primeiros 3, 4 meses aqui em Portugal foram meses nebulosos, foram meses de escuridão, foi muito complicado lidar com a saudade do Brasil, lidar com a saudade da minha filha, lidar com a saudade da casa dos pais, a saudade do jeito brasileiro de viver. Isso foi muito difícil porque os portugueses são um pouco mais grossos, né? Os portugueses eles têm um jeito mais forte de lidar, não é como os brasileiros. Na verdade, não existe povo como os brasileiros. Então, assim, hoje eu estou bem, hoje eu estou bem estruturado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa retrospectiva, né? E um ano, uma grande vitória aqui, né? E eu passei por muita coisa aqui. Passei por muita coisa. Mas é isso, galera. Você quando faz essas doideiras aí, você tem que estar pronto para tudo. Você tá pronto, tem que estar pronto para perder, tem que estar pronto para vencer, tem que planejar, tem que pensar em plano B, em plano C. Você tem que pensar no que pode dar errado. Ah, se der errado aqui,
que eu vou fazer? Você tem que sempre ter um plano B, sempre ter alternativas, rotas de fuga. Você tem que ser um soldado, você tem que ser meio militar aqui. Você tem que pensar, ter estratégias. Essa aqui é bem a moral. Imigrar não é fácil, galera, mas é possível. Beleza? Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!